E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre a eliminação do Vitória na Copa do Nordeste contra o Confiança. Vexame! Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes eu te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilha com seu amigo rubro-negro, com seu amigo tricolor que tá tirando aquele sarro do Vitória, né? Porque realmente a partida deixou muito a desejar do lado rubro-negro. Vamos direto para o que aconteceu em campo, né? Eu estive no jogo, né? Estava fazendo a cobertura dessa partida, conversei com alguns torcedores antes da bola rolar e tinha um clima muito positivo ali na torcida, né? De saudade do time que estava quase um mês sem jogar, de confiança também de que conseguiria essa vaga, né? Sem nenhum trocadilho com o nome do adversário, de que conseguiria essa vaga, né? De que poderia cumprir o favoritismo, né? O Vitória é um time de primeira divisão contra uma equipe da Série C, então naturalmente existia um favoritismo dentro de campo, mas não precisou de muito tempo de bola rolando para a gente ver que a situação não parecia tão óbvia, tão encaminhada quanto o favoritismo sugeria, né? Quanto a disparidade técnica e de orçamento dos dois times naturalmente sugeriria, porque o Vitória já começa errado na escalação. Quando vai a campo com 3 zagueiros, né? É difícil entender a decisão do técnico Thiago Carpini nesse momento, porque ele tinha um homem no banco que poderia ser uma peça de meio campo interessante, como era o caso do Baralhas. Ele poderia até ter mais uma, que seria o Ronald, mas o Ronald, pelo visto, tá para deixar o clube em direção ao futebol húngaro, que será uma grande perda, não esteve à disposição nessa noite. E aí ele opta por jogar com 3 zagueiros. Jogar com 3 zagueiros por si só não é um problema, nunca foi e nunca vai ser. Você tem muitas alternativas para tornar um time ofensivo, um time proativo, mesmo jogando com 3 homens na linha defensiva. Só que para isso você precisa de alas que sejam bons no apoio, né? De alas que realmente preencham o campo, que deem amplitude no ataque, que participem do momento ofensivo, do momento com bola. Cáceres não é o melhor apoiador do mundo, isso a gente já sabe, é um jogador que contribui em muitos momentos, teve bons momentos no ano passado, né, na chegada de Carpini até, quando conseguiu criar um pouco mais, trabalhar mais assistências, mas tem sido um jogador mais equilibrado, né, não é aquele cara que sobe tanto nas últimas semanas, nos últimos meses, no que a gente tem se acostumado a ver ele com mais constância no Vitória. E do outro lado tinha o Maicon Jesus, um garoto de 19 anos, que estava estreando como titular do Vitória, né, só 12 jogos como profissional. Então não tinha como dar uma grande cobrança para ele, esperar um grande jogo, uma grande exibição, porque é um garoto novo, né? Era a única opção que tinha ali e eu acho que uma medida mais conservadora seria manter ele dentro daquilo que ele está um pouco mais confortável, jogar ali como numa linha de 4, né? Trabalhando ali até onde ele se sente confiante para subir, né? Para ele ser de fato uma peça para fazer o feijão com arroz, para você não expor tanto o menino assim. E o Maicon Jesus teve que criar, tentou criar, não conseguiu criar, e muitos torcedores já começaram a pegar no pé em cima dessa contratação. Tanto é que depois ele sai da partida, né, o Carpini inverte o Cáceres, bota ele na esquerda também, e não duvido que ele tente fazer isso até nos próximos jogos, porque o Maicon Jesus não mostrou muito a que veio nessa partida contra a Confiança, ele deixou a desejar. Com 3 zagueiros, a gente já ficava com o pé atrás dentro da partida, talvez poderia ser um teste de Carpini para a partida contra o Inter, mas o fato é que o Vitória ficou pouco criativo e ficou com muitos homens atrás da bola no momento que criava jogadas, né? E precisava melhorar essa questão, né? Precisava ter um pouco mais de opções na hora que chegava no último terço, porque o Vitória pegava a bola na frente da área, tocava para o lado, tocava para trás, não tinha opção de infiltração, não tinha uma triangulação, uma tabela, o time parecia desentrosado, o time parecia que estava se conhecendo agora, que era a primeira partida da temporada, quando na verdade já é a partida de número 40 e tanto e teve 2 semanas de treinamento com jogadores que se conhecem já há alguns meses. Então foi muito abaixo do que o torcedor estava esperando, isso porque eu estou falando só do primeiro tempo, que para não dizer que foi muito, muito morno e com pouquíssimos fatores positivos, teve 5 minutos de pressão ali no começo do jogo. Teve 5 minutos de pressão, Zé Marcos num chute de fora da área, o Edu de cabeça, levaram perigo em 2 jogadas ali e foi isso. Depois desses 5 minutos de pressão foram 40 minutos de total pasmaceira dentro de campo, pouquíssimas oportunidades criadas dos 2 lados e o Confiança até levou perigo no vacilo da zaga do Vitória na saída de bola, o Neto arrancou a bola ali e conseguiu uma finalização perigosa contra o gol do Arcanjo. No segundo tempo o Carpini faz 3 trocas, né? Ele coloca o PP, coloca o Léo Pereira
e também o Eric no ataque, né, tirando até o Zé Marcos, zagueiro, para colocar, ele tira também o Oswaldo e o Ricardo Hiller. A gente pensa que o time vai mais para frente, que o time vai realmente se impor dentro do Barradão, mas isso não acontece, né? O cenário praticamente se repete em relação ao primeiro tempo, um time que chega no último terço, bate e volta, não consegue penetrar a área do adversário, não consegue criar jogadas, as jogadas individuais também não saem. A melhor jogada individual do Vitória no jogo foi de Lucas Alter, um zagueiro que infiltrou a área ali em diagonal, driblou um, driblou dois, no drible curto, chutou em cima do goleiro, e aí realmente não dá para cobrar que ele faça mágica, né, que ele tire um coelho da cartola, afinal ele é o zagueiro do time. Mas foi a melhor jogada individual do Vitória no jogo. E o Confiança deu trabalho. Depois ali na meiuca do segundo tempo, o Confiança começou a crescer no jogo, teve oportunidade com o Brian Camilo, teve oportunidade também com o Luiz Otávio batendo de fora. Lucas Arcanjo parecia um tanto inseguro nas duas bolas, ele quase aceita, né? Uma ele defende dois tempos, só que na primeira defesa a bola vai indo um pouco para trás, ele tem que voltar para pegar nesse segundo momento. Na outra ele desvia a bola, mas não desvia com toda a firmeza, né? A bola, se tivesse na direção do gol, entraria. Então deixou aquele ar de insegurança o Lucas Arcanjo nessa partida, algo que não é muito comum do trabalho dele, né? Um goleiro já estabelecido com a camisa do Vitória. Mas o Confiança chegou e na reta final, naquele abafa, o Vitória tentou de alguma forma tirar o resultado positivo, né? Teve Claudinho, que pegou uma sobra na grande área e bateu para fora. Teve o PP, que depois de um rebote de um chute do Eric, o goleiro saiu abafando para ficar com a bola. O PP chega um pouco atrasado e na dividida a bola se perde e não consegue finalizar para o gol. Foram as duas melhores chances do Vitória, talvez, no jogo, foram essas duas, né? De tentativas já na base do desespero e desperdiçadas, né? Por um atraso de posicionamento, por um chute um pouquinho, tirou do goleiro um pouco demais e a bola foi para fora, no caso do Claudinho. Então o Vitória foi se complicando e já estava nítido e evidente que o jogo ia para os pênaltis. E isso não é desde os 40 do segundo tempo, isso é desde os 15 do segundo tempo. Já estava com aquele cheiro de pênalti, todo mundo sabendo aí, do jeito que o jogo tá, vai se encaminhar para a marca da cal. Mas Rafinha não tinha concordado com isso, né? O Rafinha do Confiança aproveitou ali do meio da rua mesmo, chutou, a bola desvia no Edu no meio do caminho e mata o Lucas Arcanjo, vai para o fundo da rede. 1-0 para o Confiança, não tinha tempo para mais nada, o Vitória ainda tentou uma correria maluca para conseguir um empate, mas nitidamente era em vão. Confiança venceu, se classificou para a próxima fase da Copa do Nordeste, e antes mesmo desse jogo acontecer, o técnico Thiago Carpini já tinha falado que uma eliminação contra o Confiança seria um cenário trágico, porque não poderia se repetir uma eliminação contra um time de Série C, como já havia acontecido na Copa do Brasil desse ano contra o Náutico, também dentro do Barradão. Ele já tinha admitido que seria uma tragédia, e de fato é uma tragédia, porque não há aspecto do jogo do Vitória nessa noite que seja positivo. Não há o que tirar de bom dessa partida do Vitória contra o Confiança. E a gente não está falando de um grande adversário, a gente não está falando de um contexto de muita pressão. O Vitória, como eu falei, a torcida chegou de peito aberto, a torcida chegou querendo apoiar, o torcedor realmente apoiou. Não teve casa cheia no Barradão, o horário era ruim, o jogo não era o jogo mais animador do mundo, havia uma confiança muito grande por parte da torcida rubro-negra de que o resultado viria, então acredito que isso também tenha aliviado muitos no sentido de que, vou deixar para ir no próximo jogo, porque esse jogo aí vai ser um pouco mais tranquilo. Fato é que tivemos aí um pouco mais de 11 mil torcedores, né, no Barradão, e mesmo com esse cenário extremamente favorável, depois de 2 semanas de treinamento, o Vitória não conseguiu tirar nada de proveito desses 90 minutos. O Vitória não foi bem taticamente, o Vitória não foi bem tecnicamente, as peças individualmente, muitas delas pecaram bastante dentro do jogo. O próprio Mateuzinho, que está estreando como camisa 10 do Vitória, não teve um lampejo sequer dentro da partida, errou muito tudo que tentou, no ataque não funcionou, o Kaiser correu para trás o jogo todo, isso com bola, não estou falando de momento sem bola, de marcação, estou falando com bola. Ele pegava a bola, não tinha o que fazer, voltava para trás, não tinha o que fazer, voltava para trás. Então o Vitória foi muito mal na partida, foi muito mal na partida. E até animicamente, se a gente sair do campo e bola, animicamente os jogadores pareciam sem aquele brio, sem aquela gana de trazer o resultado. E quando começaram a ter um pouco mais dessa ansiedade pelo resultado, né, desse senso de urgência, que às vezes é importante, mesmo quando começaram a ter isso, que é algum sinal, né, anímico de que estão querendo, de que estão lutando, isso veio com muita desorganização.
o time abrindo linhas, o time ficando espaçado, o time se perdendo no momento da transição defensiva. Então, mesmo a vontade do Vitória de vencer custou ao Vitória na pobre parte tática e na pobre parte técnica do time nessa noite. Então, nada do que o Vitória conseguiu fazer saiu sem custos, né? E o Vitória foi punido com todo o merecimento, porque o Confiança teve boas oportunidades, o Confiança chegou, não uma, não duas, mas pelo menos umas 3 vezes no gol do Arcanjo, deu trabalho e mereceu o resultado, foi classificado com todo o mérito. E a partida acaba com uma grande vaia contra o técnico Thiago Carpini, torcedores cobrando a saída dele, ironias na hora do gol do Confiança com aplausos, gritos de Carpini. Então o clima está muito pesado para o treinador no Barradão. Ele vem acumulando frustrações de um vice-campeonato baiano contra o rival, contra o Bahia, num contexto em que o Vitória praticamente não consegue chutar ao gol nos 2 jogos, né? O retrospecto dele no Clássico de modo geral é muito ruim, uma eliminação para time de Série C na Copa do Brasil, uma eliminação para time da Série C na Copa do Nordeste. Então ele vem acumulando frustrações com a torcida e, para além de tudo isso, a impressão que passa é que o time está desmobilizado, porque, como eu falei, não se percebe essa grande vontade dentro de campo, você não vê os caras querendo, brigando de fato, lutando pela bola, não tem ninguém exatamente fazendo corpo mole, mas você não vê aquele algo a mais que em muitos momentos você via nos jogadores, né, de que estavam realmente ali com a faca no dente, buscando o resultado a qualquer custo. Não, você via um time tanto quanto blasé, ali tocando bola, sem tentar forçar alguma coisa, esperando que em algum momento a coisa vai acontecer, e simplesmente não acontecia, e o torcedor precisou de pouco para perceber isso e para ficar descrente do resultado nessa noite no Barradão. Então Carpini vai agora para uma sequência de Brasileirão dura contra o Inter e contra o Botafogo, os 2 jogos fora de casa. O time pode perfeitamente voltar para a zona de rebaixamento nesse cenário, e ele vai ficando com a cabeça premium, né? Porque já teve conversa com a diretoria depois dessa partida, o torcedor está pedindo a saída dele, a própria organizada já fez nota pedindo a saída dele. Então eu não duvido que estejamos falando das últimas semanas ou dos últimos jogos do técnico Thiago Carpini no comando do Vitória. Existem muitas questões nesse entorno, né, de quem trazer, de realmente ele é o único culpado, existem outros responsáveis, o elenco é suficiente, existem muitas dúvidas em meio a esse momento. E muitas delas eu acho que não se respondem apenas com a saída do técnico Thiago Carpini. Tem muita coisa para fazer para além de pensar numa troca do comando técnico. Acho que por falta de sintonia com a torcida, por uma possível desmobilização do plantel, realmente o Thiago Carpini talvez não seja a pessoa ideal para conquistar os objetivos aí de reta final de temporada com Vitória, que no caso é escapar do rebaixamento. Hoje ele não passa essa segurança para o torcedor, mas a realidade é que o Vitória não pode concentrar toda a solução dos seus problemas em apenas uma tomada de decisão, que seria a permanência ou não do técnico Thiago Carpini. Tem muito mais a ser feito, tem contratações que precisam ser feitas, tem cobranças que têm que ser feitas às outras pessoas também, não só ao treinador, mas também aos atletas, e tudo isso precisa ser feito para ontem. A intertemporada acabou, o Brasileirão está voltando e é o único campeonato que o Vitória tem até o fim do ano e é a prioridade máxima. A Vitória precisa dar uma resposta e precisa responder já. Não tem mais tempo, não tem mais margem de erro. A vitória, a resposta precisa vir de imediato. Mas é isso, meus amigos. Amanhã, ou melhor, nesta quarta-feira tem coletiva lá no Barradão, falando um pouco sobre o Vitória, sobre a sequência do clube, o futuro. Devo trazer aí alguma atualização sobre isso. Também trago um vídeo falando sobre o Bahia, mas isso tudo a gente deixa para amanhã. Tá certo, pessoal? Obrigado aí por acompanharem. Deixa a sua curtida, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, passa para o seu amigo tricolor, para o seu amigo rubro-negro, que aqui a gente sempre dá uma atenção especial para o futebol baiano. Um abraço, tchau, tchau.